Minhas irmãs, meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Que a paz de Cristo esteja nos nossos corações. É muito bom nós retornarmos a essa casa que tanta saudade nos deixa quando a gente não vem aqui, sente falta. E para nós trabalharmos um pouquinho o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por tema o dever. Está chegando bem o som aí atrás, tá? O dever. E essa mensagem, quem ditou ela a Kardec, né, aos médios ou às médios que trabalharam com ele, foi Lázaro, Paris, em 1863. E ele começa a chamar nossa atenção. Ele começa assim: o dever é a obrigação moral para consigo mesmo e depois para com os outros. Olha só a primeira frase. A obrigação, o dever é uma obrigação moral para consigo, para conosco, depois para os semelhantes. Não nos preocupemos em querer fazer os outros serem o que nós não somos ainda, espíritos bons. Estamos a caminho. Cada um tem a sua etapa, tem o seu momento. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade que não tem como abrir os horizontes dela. Então vamos procurar fazer o que São Francisco falou na oração: Senhor, fazei-me instrumento da vossa parte. Ele não se preocupou com ninguém, nem com familiar, nem com parentes, nem com vizinhos, amigos. Fazei-me instrumento. Importa somos nós. Fazermos de coração, com sentimentos. Não fazermos para aparecer ou fazermos por fazer. Claro que quando a gente faz, mesmo querendo aparecer, quem recebe vai usufruir aquilo ali, vai fazer a diferença para ele. Mas para nós, não faz diferença alguma. Temos que fazer com sentimentos. Vamos, se não pudermos dar uma quantia X, vamos dar uma quantia menor, mas vai valer a pena. Então ele continua dizendo assim: ó, o dever é a lei da vida. Encontramos-lo nos mínimos detalhes como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões. Às vezes a gente pensa assim: eu trabalho de sol a sol, eu saio de manhã cedo, chego à noite em casa, eu cumpro minhas obrigações, o meu dever. Não é esse dever que Lázaro está falando. Isso aqui é uma obrigação que nós temos. Nós temos, afinal de contas, a gente que trabalha, a gente faz dívidas, e a gente tem que pagar as dívidas, a gente tem que botar o pão na mesa, temos que garantir o sustento da família. Então, mas não é isso que ele está falando, isso aí é uma obrigação. Ele está se referindo a outro dever. E ele continua assim: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. O dever está em antagonismo, porque às vezes a gente quer fazer a coisa certa, mas o mundo nos chama para outros lados. Então é muito difícil a gente cumprir, principalmente se nós que estamos aqui dentro da casa religiosa, aí não importa a denominação que tenha, seja uma religião, a doutrina católica, a doutrina protestante, a doutrina evangélica, a doutrina espírita, não importa. Somos todos cristãos. Se nós que estamos aqui, é difícil? Não é difícil. Enquanto a gente faz cada uma besteira, o bom é que em seguida a gente diz: meu Deus, como é que eu fui fazer isso? Por que eu fui fazer isso? Poxa, eu já sei que é errado. Que bom que a gente já consegue se superar. Mas nós fazemos. Imagina para quem não está dentro da religião. Imagina para quem está dentro da religião e entrou na casa, porque para nós entrarmos aqui dentro, basta a porta estar aberta. A porta estando aberta, nós entramos. Agora, o essencial é a doutrina entrar em nós.
nós absorvê-la. Pronto. E às vezes o que parece que está tudo errado, o que a gente faz errado, Deus tira tudo certo das coisas erradas que nós fazemos. Sempre é um proveito. Semana passada, eu ia entrando na rua que eu moro, de dia, vinha do mercado, a pé, e veio uma pessoa, um morador de rua, que eu conheço. Uma moedinha. Eu digo, não tenho. E ele já voltou. Disse, quando ele disse, meu Deus, que descortês que eu fui, por que eu não atendi, não olhei para ele? Não tenho obrigação de dar. Claro que eu posso negar, mas nego olhando nos olhos. E eu fui para casa me cobrando, a outra semana, me cobrando. Digo, meu Deus, como é que eu faço isso? Eu digo, mas eu não tenho esse direito de me cobrar. Eu errei, mas eu não tenho, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso era no sábado. Eu tinha uma cesta básica pequena em casa que doaram. Digo, amanhã de manhã eu vou dentro da favela. Domingo de manhã eu amarrei a cesta na garupa da bicicleta. E antes de sair eu disse, meu Deus, Jesus, me acompanha. Não com medo de entrar na favela, que eu estando lá, eu estou em casa. Mas para eu ser útil, para eu tirar esse peso da minha cabeça. E entrei na favela. Aí uma senhora, uma jovem senhora, com 3 criancinhas pequenas, eu digo, vou oferecer para ela. Como é que a senhora está de alimento em casa? Ô senhor, saí agora para... Não arrumei 1 grão de arroz para minhas filhas. Aí eu tinha um trocadinho de doação, aí dei a cesta para ela, compramos os ovos, mas ela grávida de 6 meses, com 3 crianças, mas até aí tudo bem. Aí ela me revelou, ela fez uma revelação bombástica para mim. Na conversa, ela não me revelou só isso naquele termo, ela assim, ontem, nós conversando, ela disse, ontem, meu marido está com problema no estômago, e as minhas filhas e eu, nós fomos às 7 da noite para a cama, com fome, porque não tínhamos o que comer. Então nós fomos dormir para fomos passar. Fiquei pensando, se eu tivesse dado a moeda para a pessoa, tivesse dado o pão, eu não viria aqui, a minha consciência não iria pesar, eu não viria aqui dentro da favela. Claro que Jesus não disse assim, olha, disse para Edivan, não dá para ele ir lá, não. Naturalmente, meu médico disse, dá o pão para ele e vai amanhã na favela. Mas como eu sou ainda muito embrutecido, eu precisei passar por essas situações. Então, assim, o que eu pensei que deu errado, deu certo. Então, Deus está sempre nos auxiliando as criaturas através de outras criaturas. O que a gente pensa que deu errado, deu certo. Então, assim, claro que a gente não precisa ir numa boca de fumo, não precisa ir no prostíbulo, num boteco, se não tiver... O que a gente vai fazer lá? Temos que saber qual é a utilidade que nós vamos ter nesses lugares. Se nós vamos ser úteis, é diferente. Mas assim, ninguém vai se meter em lugares que vão ser enxovalhados, vão ser maltratados, vão ser desacreditados, a não ser que nos convidem para ir auxiliar. O dever do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade, da honradez interior, o adverte e o sustenta. Mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. Às vezes a gente está com a vontade, mas temos que cuidar, vou sair de casa para ir em tal lugar. Mas às vezes tem um atrativo que não tem nada a ver com o que nós íamos fazer. E nós deixamos, às vezes, de fazer a coisa certa por causa do atrativo. Por exemplo, quando nós vimos, principalmente quem trabalha no mediúnico aqui, e também quem frequenta, só frequenta, é um trabalhador de espírito. Vai semear a semente lá fora. Mas assim, a gente vem no mediúnico. E naquela noite a gente chega alguém perto de nós, eles são trazidos, porque amanhã eles vão para a reunião mediúnica, vão ficar... A gente passa o dia todo, de vezes, assim, um dia diferente, um dia pesado, mas é alguém que está junto conosco para nós levarmos para o centro. Não precisamos deixar ele ficar ali, nós podemos enviá-lo em pensamento, mas como nós não temos ainda essa capacidade, eles vão ficar. À noite, nos aprumamos e vamos para o centro espírita.
Passamos na frente do boteco, estou jogando dominó, quem não gosta de um dominózinho? É bom. E a gente fica ali, daqui a pouco alguém convida para jogar dominó, a gente se senta e se esquece. Onde é que aquele irmão que estava conosco, onde é que ele fica? Fica ali também, aquele atrativo, e para onde é que ele vai depois? Para onde é que nós vamos? Dali nós vamos para dentro da nossa casa. E quem é que vai nos acompanhar? Aí ele, meu Deus, estou com dor de estômago, com dor de cabeça, não dá certo. Vamos fazer a nossa parte, fazer o que nós nos predispomos. É difícil, mas o mundo está cheio de atrativos porque é para nós nos exercitarmos. Vamos nos exercitar. Vamos dizer, hoje eu agora mudei. Pode ver. Quantos minutos não tem? Antes de nós sermos, estou falando por mim, tá? Que eu era viciado, tudo, antes de me acidentar. Há 37 anos, aos 40 anos atrás, só andava comigo só a nata, só aqueles que... Era uma curva de rio, parava tudo. Eu me tornei espírita. Não corri com nenhum amigo meu, mas não sou procurado por mais nenhum. Porque muda a vibração, muda as palavras, muda os pensamentos. Eu cheguei esses tempos na verdura, eu estava comprando fruta e chegou um que fazia anos que nós nos víamos. Ele nem sabia que eu era seu espírita, sabia que eu me acidentei. Oi, Edivaldo, estou por aqui. Você lembra de fulano, que era dono de uma rádio? Eu lembro, andava conosco. Sabes que... E foi malhando, e eu só prestando atenção. Aí quando ele terminasse, ele nem, vamos orar por ele. O que houve contigo? Vamos orar por ele. Está bem? Claro, vamos. Ele não está aqui para se defender. Mas como é que tu mudaste? Eu digo, agora eu sou espírita. Que bom conversar contigo. Veja bem, se eu não me policio, também já começava a falar mal da pessoa. E aí vai, por aí vai. E aí a gente vai atraindo aqueles que também gostam de uma fofoca, do plano espiritual, e vem, aí traz mais algum encarnado junto, e aí, já viram, né? Aí vai tudo por água abaixo. Então nós temos que nos policiar. O dever do coração fielmente observado eleva o homem. Mas como precisar desse dever? Onde ele começa? Onde acaba? Duas perguntas que ele faz. Aí ele responde dizendo assim: o dever começa no ponto em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejaria ver transposto em relação a vós mesmos. O nosso dever, não, estou sendo empecilho, estou sendo um peso, não, vou deixar livre. Porque eu também não gosto. Às vezes a gente está em casa, não vem, não chega, claro, a não ser as pessoas do final de semana aí, os testemunhos de Jeová, que nós devemos de atendê-los com o maior carinho, que eles estão se esforçando, vamos lá conversar, trocar ideias. Mas quando alguém conhecido assim, pô, bateu lá na porta, chamou, mas agora, não estou a fim de receber ninguém. Às vezes a gente quer ficar dentro de casa, não quer sair nem na rua, tá de pijama, tá, no final de semana, às vezes, pô, vem para cá. Então, é assim, a gente se colocar no lugar da pessoa, pô, não vou bater. Eu chamei uma vez um senhor, amicíssimo nosso, já desencarnou, e ele sabe, se ele estiver me ouvindo, ele que depois do meu acidente, ele me dava banho, me trocava de roupa, que eu não conseguia, e ele adquiriu um câncer. E eu fui visitá-lo depois de ele voltar, estar em casa com a família, e a filha dele disse, está se arrumando e já vem. Eu fiquei uns 20 minutos na frente da casa dele. Quando ele chega na janela, oi, Edivan, queres entrar? Eu digo, não, só vim ver como é que o senhor está, tchau. Porque eu, particularmente, eu penso assim, quando alguém pergunta para a gente, quer entrar? É porque não quer. Pô, você tem que tocar. Se a pessoa pergunta se eu quero entrar, sei lá, você abre a porta, o portão, entra, vem cá, quanto tempo? Queres entrar? Não quer me receber. Então, vamos atender o pedido. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelos mesmos motivos
a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A dor que eu sinto, todos, claro, tomara que vocês não sintam tudo, mas assim, a dor que eu sinto é a mesma que vocês sentem, de vocês é a mesma minha. Agora o bem, a gente vai fazer o bem, cada um vai fazer o bem do jeito. Temos que ir na favela levar alimento, conversar. Cada um vai fazer o bem da sua maneira. É infinitamente, tem vários meios de fazer, não é igual. Agora a dor é igual. Eu estava eu falo porque eu estou falando a verdade, então não tem problema, não estou me exaltando. Eu estava na fila da lotérica e tinha uma senhora na frente, na fila, chegou outra e perguntou para minhas amigas, como é que tu estás? Perguntou para da frente disse assim, não estou bem não, essa noite não dormi bem, o meu braço me doeu, o meu braço esquerdo, a outra assim, eu fui os dois braços. A outra assim, não, mas a minha perna e meu pé, as minhas costelas, eu digo, meu Deus, elas estão mortas e não sabem. Esqueceram. Porque aí mesmo faz uma semana e pouco, eu estava na frente do colégio, esperando a minha sobrinha neta, sair da aula, a coluna começou a doer e me abaixei, né? Aí tinha uma senhora, também espera a filha, sentada assim, ô vizinho, como é bom a gente não sentir dor na coluna, né? Porque se fosse eu, já estaria toda torta. Eu digo, opa, 1-0 para ela. Eu digo, mas eu vou entrar no jogo, só para ver. Vou desafiar ela. Eu disse, mas eu falei a verdade. Eu disse, a minha coluna tem escoriação e ela é torta. Só, não falei mais nada, porque se eu fosse falar... eu disse, eu tenho um bico de papagaio e a minha coluna é torta. Ela disse, eu tenho 2 bicos de papagaio, 2 hernias de disco e tenho bucito em 2 pés. Eu digo, virou o jogo. Parei. Eu digo, você de que eu... Porque senão, se eu for falar para ela de tudo, daqui a pouco a gente está caído aqui. Então é assim, pessoas que gostam de sentir dor, que gostam de reclamar. Tinha um senhor que até emprestei 2 muletas essa semana, sexta-feira para ele, que ele também começou, estava na frente do colégio, começou, meu joelho, minha coluna. E eu fiquei quieto, ele era mais forte que eu não vou nem jogar com ele, para deixa ele ganhar a partida sozinho. Mas ele falou tanta coisa aí, eu disse, tem 2 muletas que vou dar para o senhor, vou emprestar. Aí ele foi lá e pegou no sábado. Mas assim, se a gente der trela, meu Deus, não há hospital que chegue, porque a gente vai estar todo quebrado. E não é. Tem pessoas que dizem assim, olha, se eu fizer assim com o braço, mas já está fazendo, assim, de uma senhora para mim, rapaz, eu não posso fazer assim, mas a senhora fez, mas eu não posso, mas fez, então assim, gostam de reclamar. Tem pessoas que vivem só do reclame. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. Eu não sabia que doía, sabe. Eu fiz aquilo, sabe que dói. Está com fome? Eu estou com... deixa. Dói. O estômago dele está doendo. A gente sabe. Agora imaginamos nós assim. Nós não, porque nós não temos capacidade. Imagina uma pessoa vir fazer só o bem, divulgar o amor. Só o amor. E ser crucificado, ser fincado cravos nas mãos e nos pés, porque aquela cruz nunca teve um sol, nunca se viu falar que uma cruz tivesse com um sol, não pregado nela, mas com um sol nela que deixou ela invisível. E aí assim, além de sofrer aquilo tudo ali, deixou o corpo com os braços abertos, nos abraçando, simbolicamente nos dando um abraço. Só fez o bem. Imaginemos nós. Mas queimamos, fala nós, porque nós não vamos nos isentar de nada. Queimamos Joana d'Arc, vocês já ouviram falar de Joana d'Arc, né? Que foi a época de Jesus, era Judas Iscariotes. Queimamos Joana d'Arc, mas não foi porque Jesus mandou. Jesus sentiu aquela dor, porque tinha um corpo físico, só que, claro, que ele não estava ali o tempo todo, porque é um espírito de escola, não precisava passar por aquilo. Mas deixou
nós rasgar a roupa dele, nós tirar um pedaço, deixou. Só que hoje nós nos deparamos, queremos divulgar Jesus a todos os instantes, para todas as pessoas, mas não conseguimos, não somos um Chico Xavier da vida que só com o olhar já representa Jesus. Estamos longe, mas conseguiremos, chegaremos lá um dia. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma coragem da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante das suas tentações. Não estamos ainda nesse nível de nos dobrarmos a todas as complicações da pessoa. Eu preciso de um auxílio, mas eu estou longe. Nós vamos lá, é difícil. Mas as tentações, nós somos inflexíveis, não cedemos. Mas é difícil. Dr. Bezerra de Menezes dizia assim, o médico que recusa atender alguém, que naquela época era chamado em casa os médicos para ir atender nas casas, né? Que se recusa aí porque está jantando, porque é altas horas da noite, porque está chovendo, porque não tem carro. Esse não é um médico, esse é um profissional de medicina, está querendo barganhar. E, então, nós ainda não estamos nessa condição de irmos fazer essas coisas longe. Claro que se a gente tiver alguém para nos acompanhar, nós até vamos. Não estou falando que seja a regra. Mas assim, a gente pensa, às vezes a gente pensa 1, 2, 3 vezes, pois é, mas amanhã tem que sair cedo, vou até lá, está chovendo. Mas isso aí é detalhe de cada um. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. Quando nós falamos a oração de abertura aqui, a oração dita dominical, as duas palavras primeiras, elas têm um comprometimento na nossa vida, que se nós imaginássemos, nós reflexionaríamos muito antes de professá-las. Pai Nosso. Pai Nosso. Amar as criaturas mais do que a si, amar a Deus mais do que as criaturas mais do que a si próprio. Pai Nosso. Aquele que anda na rua, que está preso, que faz coisas erradas, nosso irmão, Pai Nosso, é Pai de todos, não há distinção. Somos filhos do mesmo Pai. Animais, plantas, árvores, tudo. Somos filhos. Não só nós, porque a nossa casa planetária é uma das menores do nosso sistema solar. Que aí tem 4 bilhões e meio de anos, e Júpiter tem muito mais do que isso, é o planeta é o planeta perfeito do nosso sistemazinho. E Jesus, segundo Joana de Ângeles, Jesus é o mestre do sistema, é o arquiteto do sistema solar, não é só do planeta Terra. Então, assim, a gente vê aí os telescópios que mostram várias galáxias com bilhões, trilhões de sistemas, de planetas, tudo criação divina. Nós não imaginamos os irmãos que nós temos, irmãos superiores. Temos tanta coisa a nos esperar, que se nós soubéssemos, tivéssemos a mínima ideia do que nos aguarda, a gente mudaria os pensamentos. Viana de Carvalho fala de Valdo nos seguintes termos: se a humanidade soubesse que o mundo é feito de ressonância, mudaria seus pensamentos, porque nossos pensamentos atraem e repelem. Nós temos capacidade de fazer coisas melhores conosco, não vamos importar com os outros. E por que eu falo isso? Eu sou tão grosseiro, sou tão ignorante, sou tão atrasado, que eu estava uns 15 anos, mais ou menos, com muita dor em casa, quando eu me acidentei, que eu tive aqui, vou falar do que houve aqui, mas não quero jogar com ninguém, tá? Tive traumatismo craniano, fraturei o crânio, magoei a medula, então só um analgésico é que me tira às vezes a dor que tem aqui. Mas aquele dia, estava com tanta dor, tomei analgésico e não passou. Aí eu fui para a cama e comecei a embalar
na cama, embalar o corpo, né? De dia, a dor, vou desencarnar, eu já era espírita, né? Vou desencarnar. Nisso eu me vi fora do corpo. Meu Deus, que leveza, o que está vendo? Morri. E comecei a ver espíritos chegar perto de mim, espíritos bons, longe de casa, não estava dentro de casa, ou seja, me tiraram do corpo. Respirar sem essa carcaça de osso, de carne aqui, é tão gostoso, é tão diferente, é tão leve, a visão, a audição, meu Deus, a leveza do corpo. Eu digo, o que está acontecendo? Aí comecei a chorar, porque eu queria ficar naquele estado, os espíritos disseram, não, ainda não está na hora. Aí eu pensei assim, cabeça dura, eu pensei assim, vou estar chorando em casa, a mãe vai entrar no quarto, vou estar em pranto, ela não vai saber o que está acontecendo. Nisso eu voltei para o corpo. Quando eu voltei, passei a mão aqui, não tinha uma gota de lágrima, não tinha um pingo de dor, mas me tiraram do corpo não só para aliviar a dor, porque eu não sabia mais o que fazer, mas para eu falar com conhecimento de causa e dizer para vocês, vale a pena fazer o bem, porque se nós soubéssemos o que nos aguarda, porque a gente sonha toda noite, quando o corpo físico dorme à noite, a gente sai, é só ele pegar no sono e a gente cai fora dele. Mas é diferente de a gente ser tirado dele com ele acordado. Meu Deus, que bênção. Então assim, fazer o bem, faz bem para quem faz o bem. Vamos fazer a nossa parte, bem feita. O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela como o filho nasce da mãe. O homem deve amar a Deus não porque ele o preserve dos males da vida aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Nós vamos amar o dever porque, agora eu vou lá fazer palestra, eu amo fazer palestra, eu amo esse dever, porque eu estou isento, eu passo em todos os lugares. Não, aí eu estou querendo barganhar. Vamos amar ele porque ele vai fazer com que nós sejamos melhores. Naturalmente, nada de querer barganhar com ninguém, porque nós estamos aqui todos iguais. Por que eu vou querer barganhar com Deus, com os espíritos, seus emissários, se nós somos todos iguais? Então vamos todos barganhar, mas Deus precisa de promessa, Deus precisa de vela, Deus precisa, se eu ficar curado eu vou lá fazer uma mesa de inocente lá na comunidade carente. Aí eu vou dar uma vela, mas é tudo de Deus, para que ele vai querer? É tudo dele, vamos fazer. Então tá, queremos fazer uma promessa? Então vamos fazer uma promessa. O que está faltando? Eu estou assim. Eu preciso fazer uma promessa para eu ficar bom. Então faz assim, primeiro dá o que tu queres dar na promessa. Eu vou dar isso porque eu tenho certeza que vou ficar bom. Não vou dar se eu ficar bom, é diferente. Não, vou dar essa flor para o nosso amigo que eu sei que eu vou ficar curado. Não, se eu ficar curado eu dou a flor para ele. Não, a flor é só um exemplo. Mas também não vou dar porque não é minha, mas se fosse eu daria, tá? Mas é assim, nós queremos barganhar. E com Deus ninguém barganha. O nosso objetivo aqui é evoluir para chegar a Ele. Meu Deus, está vendo como eu estou tentando? Mas o objetivo que nós estamos aqui é esse. Não precisamos dizer para Ele que estamos tentando. Que Ele, está vendo como eu estou... Não fazemos mais do que a nossa obrigação. E já éramos para estar bem mais adiantados. Se éramos. Mas ficamos derrapando, patinando. Jesus, a gente pensa assim... Um espírito da qualidade de Jesus, foi fácil vencer. Ele disse assim, no mundo só encontrareis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus, um espírito nobre, um espírito de escola, mas ele quis dizer que venceu o mundo quando ele foi criado até chegar à qualidade crística. Ele venceu o mundo interior. Ele disse para nós assim, se quiserem seguir meus passos, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Olha só que convite especial. Se ele dissesse assim para nós, querem me seguir? Arreia a tua cruz, te aperfeiçoe e siga-me. Nunca iríamos. Mas quando Pedro pergunta para ele, Senhor, qual é o caminho? Ele diz, eu sou o caminho,
da verdade e da vida, que ninguém chega ao Pai senão por mim. Vamos nos negar nossos vícios, nossos defeitos, vamos pegar nossa cruz, o que nós fizemos já de errado, e vamos seguir Ele, porque com o tempo a gente vai esquecendo, a gente vai se melhorando, a gente vai aliviando os pesos, o peso. Não vamos esperar nos aperfeiçoar para seguir Jesus. Não foi esse o convite dele. É seguir do jeito que nós estamos, quebrados, mutilados, estropiados, amputados, de qualquer jeito que nós estivermos, vamos seguir Ele, porque Ele é o caminho que vai nos conduzir para lugares melhores. E para nós encerrarmos, o dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. O dever se engrandece e se esplende em cada uma das etapas superiores da humanidade. O que nós estamos vendo da humanidade? Tem pessoas que dizem, eu tenho medo que vai estourar a Terceira Guerra Mundial. Poxa, já estourou a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. É guerra todo dia. Todo país é guerra um contra o outro. Será que nós estamos numa etapa superior da humanidade? Estamos, porque o bem não faz barulho. O bem a gente tem que descobrir. Há muitas coisas boas no mundo. Esses que fazem, pode chegar nesses países que estão em guerra, que a maioria das pessoas não querem a guerra. A maioria, a grande maioria. A minoria que está fazendo guerra por fanatismo, porque agora estão matando em nome da religião. Não é mais por território, por dinheiro, é orgulho. A minha religião tem que superar a outra. E aí a Segunda Guerra já foi isso com Hitler, né? Nosso irmão equivocado. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Olha só, que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Que responsabilidade que nós temos. Deus é o dono do universo. O universo ninguém consegue fechar ele com o pensamento, porque o universo não tem fim. Jesus, representante direto de Deus. Os espíritos missionários, sob a tutela de Jesus, os espíritos de luz, representam Jesus. Os nossos mentores representam esses espíritos de luz que estão nos usando para fazer as coisas certas. Mas se nós formos degrau a degrau, nós vamos estar representando Deus, porque nós somos criaturas que temos possibilidade de fazer alguma coisa. Mas é assim, Deus, Criador, o dono desse loteamento chamado universo. Jesus, o seu arquiteto, o seu mensageiro. Então, Deus designou a Jesus para chegar num bairro, num quarteirão desse loteamento e fazer um povoado, um condomínio. E Jesus fez esse condomínio. Depois o dono do loteamento incumbiu Jesus de vir no jardim de infância que existia nesse condomínio para dar aula para as crianças. E Jesus, naturalmente, pediu tempo para trocar de roupa, para fazer a planilha, trocou de roupa porque sabia que as crianças iam sujar a roupa e rasgar a roupa dele. E ele veio até nós, no jardim de infância chamado Planeta Terra. E nós puxamos ele para um lado, para o outro, empurramos, crucificamos, maltratamos e continuamos aqui. Muitos já passaram de anos, já estão de volta numa universidade, já alcançaram. Mas nós estamos ainda patinando. Mas um dia sairemos daqui e outros virão. Então, assim, é uma evolução constante, mas depende de nós. Depende só de nós, única e exclusivamente. É tão bom isso que eu não preciso do Roso, eu não preciso dele para eu evoluir. Ele não precisa de mim para evoluir. Depende dele, porque eu posso chegar para ele e dizer, Roso, me dá um copo de café, um pão, que eu estou necessitado. Ele está dependendo de mim porque ele vai evoluir com isso, e eu estou dependendo dele porque vai me matar a fome, não, vai me tontear a fome, porque ela vai e volta. Mas é nesse caso, nesse sentido. Agora, nossos pensamentos, nós é que policiamos, nós é que criamos ou descriamos. Então, depende só de nós. Por isso,
Quando nós sairmos da porta aqui, depois de tomar o passe, depois de irmos para casa, que eu já vou encerrar, que tem muito descansado, com fome, eu sou um deles também. Então, assim, a gente vai para casa, mas vamos devagar, vamos observando quem for a pé, que mora aqui perto, observando a natureza, mesmo sendo à noite, as estrelas. Se não tiver estrela, tem nuvem. Se estiver chovendo, vamos observar a chuva. Amanhã, quando abrimos a janela, quando os pardais, as corruíras, os betivis, os voos de barra vamos acordarem, vamos agradecer, abrir a janela, deixar o sol entrar. Mas um dia, se nós formos abrir a janela e não conseguirmos, botarmos a mão e não conseguimos, é porque tem alguma coisa que não está mais batendo. Nós já não pertencemos mais a esse mundo. Vamos agradecer também, vamos pedir para o nosso mentor vir receber. Mas então, assim, quando formos para casa, vamos levar a vibração que está nesse ambiente, vamos fazer uma noite abençoada, vamos pedir para Jesus, se for possível, nós voltarmos, quem frequenta a casa, para trabalhar, ser trabalhados, para nós irmos nas comunidades carentes, nos hospitais, nas prisões, auxiliar, mas vamos fazer isso de coração. Eu peço a vocês que vocês prometam para vocês mesmos, eu vou prometer para mim, que nós vamos ser melhor daqui para frente. Como já até chegar aqui, nós já foi uma caminhada longa. Vencemos mais um dia, vencemos a nós. Então vamos fazer que a noite seja proveitosa e amanhã acordarmos, quando o corpo acordar que nos chamar de volta, nós possamos respirar fundo e dizer mais um dia de labuta. E com essas palavras eu agradeço a atenção, a energia que irradiaram para nós. Agradeço mais uma vez, agradeço a casa pelo convite. Quando quiserem exercitar a paciência, estamos aqui novamente, estaremos aqui. Obrigado.